Pare tudo o que você está fazendo agora, torcedor palmeirense. Se você achou que o Marasmo Barros ia dominar essa janela de janeiro de 2026, bem, você foi enganado. O que está rolando nos bastidores da Academia de Futebol neste exato momento, hoje, dia 9 de janeiro de 2026, não é só uma negociação. É uma opiação de guerra, de verdade. Esqueça tudo o que te contaram sobre pés no chão. A Leila Pereira aparentemente acordou com sangue nos olhos depois daquele pesadelo de 2025. E o plano que está na mesa do Abel Ferreira pode mudar a história do futebol sul-americano. Ou quebrar o cofre do Verdão para sempre. Nós estamos falando de uma movimentação que envolve cifras que fariam qualquer clube brasileiro tremer na base, sabe? Há um segredo sujo que ninguém quer admitir abertamente. O trauma daqueles 3 vices do ano passado criou uma cicatriz tão profunda na gestão que a ordem interna agora é clara: custe o que custar. E quando eu digo custe o que custar, estou falando de valores que beiram a insanidade para trazer 2 nomes que estão jogando na Europa hoje: Thiago Almada e John Arias. Mas cuidado, não se deixe levar pela empolgação barata da mídia tradicional, não. Existe um jogo de xadrez bem perverso acontecendo com o Atlético de Madrid e com o Wolverhampton. Enquanto você dorme, empresários estão fazendo leilão e clubes europeus estão tentando extorquir o Palmeiras até a última gota, aproveitando o desespero de uma temporada sem taças. Eles sabem que o Abel precisa de um camisa 10 e de um ponta desesperadamente, porque o Rafael Veiga já não é mais o mesmo e o elenco mostrou suas falhas quando a bola queimou nas finais contra Flamengo e Corinthians. Eu vou te contar agora o que está por trás dessas cortinas de fumaça. Vou revelar os valores absurdos, a exigência, digamos, humilhante dos ingleses e a postura arrogante dos espanhóis. E mais, tem um fator oculto, um elefante na sala chamado Copa do Mundo de 2026, que está sendo a única chave capaz de abrir essas portas blindadas na Europa. Fique até o final, porque a pergunta que eu vou te fazer na conclusão vai definir se você é um torcedor que aceita tudo ou se você entende o risco real que o Palmeiras está correndo. A janela de transferências vira um campo de batalha e o Palmeiras acabou de soltar a granada. O fato atual, a realidade crua de 9 de janeiro de 2026. Vamos aos fatos, direto na jugular, porque hoje é a sexta-feira, 9 de janeiro de 2026, e a chapa tá fervendo na Barra Funda. A notícia que explodiu agora à tarde não é boato de Twitter, é informação quente de bastidor, viu? O Palmeiras decidiu que John Arias e Thiago Almada são as prioridades absolutas para salvar a temporada, mas a realidade financeira, essa é um soco no estômago. Primeiro, vamos falar do John Arias. O colombiano que destruiu defesas aqui no Brasil tá vivendo um verdadeiro inverno astral na Inglaterra. O Wolverhampton, clube atual dele, tá na lanterna da Premier League com um ridículo 7 pontos em 21 rodadas. O time é uma âncora afundando pra 2ª divisão e o Arias tá desinspirado. Ele jogou 22 partidas, foi titular em 15, mas só marcou um golzinho. É um fracasso retumbante lá fora. E o que o Palmeiras faz? Bem nisso, a oportunidade de ouro. A diretoria já iniciou as conversas. Veio pro jogador, já abriu o bico e teve sendo metido. Diz valores são reais. E Donis de cara da volta descendo Red Bull, balançada desde o primeiro contato. Mas aqui tá o problema. Os ingleses estão bons, né? O Wolver ele com aceita Fenense, mas quem foi o indivíduo? A medida é de 30 milhões de euros. Estamos falando de 109,8 milhões de euros na cotação de hoje. E tem mais. Eles querem o dinheiro à vista na chincha, sem pensamento, sem conversa da guerra. Eles querem usar o
Anderson Barros está tentando negociar, mas a postura do time inglês é de quem tem a faca e o queijo na mão, mesmo estando na lama. Agora, segurem-se na tabeira para o caso Thiago Almada. A situação é ainda mais complexa e francamente irritante. O Palmeiras fez a oferta, colocou na mesa uma proposta pesada, mas o Atlético de Madrid, clube que detém o passe do argentino, respondeu com uma pedida que beira o insulto. Eles querem 20 milhões de euros, 125,5 milhões por apenas 50%. Isso mesmo, eles querem 125 milhões por metade do jogador. Isso avaliaria o Almada em 250 milhões no total, um valor estratosférico. O Palmeiras já avisou que esse valor por 50% assusta e não quer pagar isso. É uma negociação travada na ganância europeia, sabe? O jogador quer vir? Sim, ele é reserva com o Diego Simeone. Jogou míseros 587 minutos na temporada, o equivalente a 6 jogos e meio, e tá vendo a chance de ser titular da Argentina na Copa indo pro ralo? Mas o Atlético pagou caro para tirar ele do Lyon e não quer sair no prejuízo. Enquanto isso, nos bastidores da academia, a movimentação não para. O Marlon Freitas já foi apresentado e vestiu a camisa, custando 33 milhões. Mas a torcida quer é o craque, que é o nome de peso, né? E para piorar, o Zenit continua fazendo jogo duro pelo zagueiro Nino, sendo irredutível na liberação. O cenário de hoje, 09 de 2026, é esse. O Palmeiras tem o alvo, tem o desejo do jogador, mas tem 2 clubes europeus querendo extorquir cada centavo dos cofres da tia Leila. Agora, análise de profundidade, a mente de Abel e dos jogadores. Para entender o porquê dessa loucura financeira, precisamos entrar na cabeça do Abel Ferreira. O homem renovou até 2027, mas ele não ficou para ser coadjuvante não. Abel é um animal competitivo e o ano de 2025 foi uma tortura psicológica para ele. 3 vices, perder o Paulista para o Corinthians, o Brasileiro na reta final e a Libertadores para o Flamengo. Isso não é apenas uma derrota estatística, é um golpe no ego de um vencedor. Abel diagnosticou o problema, falta de fome e falta de criatividade aguda quando o sistema trava. Ele olha para o elenco e vê um Rafael Veiga em baixa técnica, um ídolo que não entregou o que se esperava no ano passado. Ele vê o Maurício, que chegou com pompa, mas teve dificuldade de assumir o protagonismo. Abel precisa de alguém que pegue a bola debaixo do braço e resolva. É tática misturada com o desespero por vitória. Por que, John Ares? Abel Ferreira é fã declarado da capacidade desse cara de abrir espaços. Ele não é só um ponta burro que corre. Ele é um construtor de jogo que atua pelos lados. O famoso falso ponta que flutua e faz o time jogar. Taticamente, Ares traria a imprevisibilidade que o Palmeiras perdeu. Imaginem o Arias na direita e o Estevão, ou outro garoto lá esperta, ou até mesmo o Arias centralizando, é o caos para as defesas adversárias. E emocionalmente, Arias está com o orgulho ferido. Ele saiu do Fluminense como rei, campeão da Libertadores, e virou um Zé Ninguém no time rebaixado na Inglaterra. Ele precisa se sentir importante de novo. O Palmeiras oferece o palco, a torcida e a chance de vingança. E Thiago Almada, aqui a questão é pura ambição de Copa do Mundo. Almada tem 24 anos. Ele sabe que se continuar esquentando o banco do Simeone no Atlético de Madrid, o Scaloni não vai levá-lo para a Copa de 2026 nem para cair das massas. Ele precisa jogar, precisa ser a estrela ou camisa 10 clássico. Abel quer esse jogador porque Almada tem o drible curto e a visão de jogo que quebra linhas compactas, algo que o Palmeiras sofreu para fazer em 2025. O que tá em jogo aqui é a montagem de um super Palmeiras para 2026. Abel não quer mais apostas, ele quer certezas, ele quer jogadores que cheguem, pistam a camisa e resolvam a parada, sem precisar de tempo de adaptação. A mente do Abel hoje trabalha com a urgência de quem sabe que a tolerância da torcida e da presidente pro quase acabou. Ele está pressionando o Anderson Barros. A renovação dele não foi um cheque em branco, foi um pacto de sangue por títulos. E para cumprir esse pacto, ele precisa dessas peças, custe o que custar. Agora vamos falar do que a mídia isenta tem medo de tocar, o lado obscuro dessas negociações. Vocês acham mesmo que despejar quase 300 milhões, 190 mil no Arias, mais 125 mil na metade do Almada, em 2 jogadores não vai ter consequências? Existe um burburinho nos corredores sobre o impacto disso no vestiário. Como fica a cabeça dos líderes do elenco vendo o clube gastar uma fortuna em jogadores que chegam ganhando salários astronômicos? Thiago Almada ganha 3,5 milhões por mês na Espanha. Vocês acham que ele viria para ganhar menos? E se ele vier ganhando isso, como fica o Gustavo Gomes? Como fica o Veiga?
O teto salarial do Palmeiras vai ser estraçalhado e isso é pólvora pura no vestiário que precisa ser blindado. Outra polêmica oculta, a condição física e a adaptação. Arias está vindo de uma liga intensíssima, mas jogando num time perdedor. O psicológico dele está fragilizado. E se ele chegar e não render imediatamente? A cobrança será proporcional ao valor pago. E o Almada, jogador argentino, jovem, vindo da Europa com status de estrela. Nós já vimos esse filme antes e nem sempre o final é feliz. Ele pode muito bem chegar achando que é o dono do time e criar atrito com o comando rígido do Abel. E tem a sujeira dos bastidores da negociação com o Atlético de Madrid. Essa história de vender 50% é uma armadilha, convenhamos. O Atlético quer manter 50% porque sabe que se o Almada estourar no Brasil e for para a Copa, eles lucram de novo numa futura venda. O Palmeiras estaria servindo de vitrine de luxo para os espanhóis, pagando caro para valorizar o ativo deles. É um negócio onde o Palmeiras entra com o risco e o Atlético fica com a garantia. Além disso, há rumores de saídas que estão sendo abafadas para não gerar pânico. Fala-se na saída do zagueiro Michael e possivelmente do Aníbal Moreno para o futebol argentino. Se o Palmeiras perder o Aníbal, quem vai segurar o piano para o Almada e o Arias jogarem? O time pode ficar desequilibrado. Ninguém está falando disso. Estão todos hipnotizados pelos nomes de grife, mas a estrutura defensiva, que foi o pilar do Abel, pode estar sendo desmontada silenciosamente enquanto a gente discute contratações milionárias. A presidente Leila Pereira diz que não segue orientações externas e que administra com tranquilidade. Mas a verdade é que a pressão política no clube é gigantesca, né? Um ano sem títulos em 2025, com 3 vices, colocou a gestão dela na parede. Essas contratações não são apenas técnicas, são políticas. São para calar a boca da oposição e da mancha verde. É uma jogada de marketing tanto quanto de futebol. Chegamos ao ponto crucial. Estamos em 9 de janeiro de 2026. A Copa do Mundo está logo ali, no meio do ano. John Arias e Thiago Almada não estão vindo porque amam o Palmeiras ou porque acham o Allianz Parque bonito. Eles estão vindo, se vierem, porque precisam desesperadamente da vitrine para garantir suas vagas em suas seleções, entende? O Palmeiras está se posicionando para ser a barriga de aluguel de luxo desses craques em troca de tentar ganhar a Libertadores e o Mundial. A estratégia é clara, apostar todas as fichas agora. Se der certo, Leila vira a rainha das Américas e Abel se consolida como o maior da história, sem contestação. Se der errado, se esses caras floparem ou se o vestiário implodir com a disparidade salarial, o rombo financeiro de mais de 300 milhões vai assombrar o clube por uma década. A projeção para 2026 é de um ano vida ou morte. Não existe meio termo com esse nível de investimento. Ou ganha tudo, ou é crise institucional. Agora eu quero saber de você, torcedor que não tem sangue de barata. Você é a favor de o Palmeiras gastar 300 milhões e comprometer o futuro financeiro do clube para trazer Almada e Arias agora? Ou você acha que isso é uma loucura da Leila Pereira para salvar o próprio mandato depois dos vexames de 2025? Exploda os comentários agora, eu quero ver o caos. Se inscreva nessa bagaça para não perder nenhuma atualização dessa novela, porque aqui o futebol é sem filtro, atual.